Jovens do sétimo ano, né? Então, que vocês aí possam estar acompanhando aí as nossas videoaulas e nós possamos interagir aí durante esse período, que vocês estejam se cuidando bastante e que essas videoaulas sirvam para vocês reforçarem o conteúdo, estar se condicionando cada vez mais e adquirindo cada vez mais entendimento e conhecimento. Que vocês possam aproveitar as nossas aulas e que esse período aí seja período para vocês, né, se aprofundarem no estudo. Então, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Esse que vos fala é o professor Roberto. Então, nós primamos, né, dentro da nossa cooperativa em qualidade e seriedade do nosso ensino. Então, que vocês aproveitem essa videoaula. Hoje nós vamos falar de números decimais. Então, mas afinal, que nós vamos logo lidar a respeito desses números decimais. Então, nós vamos falar e enfocar, né, identificar a décima e a centésima, ler e escrever um número decimal, comparar a ordem dos números decimais, completar sequência de números na reta graduada e resolver algumas situações problemas, certo? Então vamos lá. Então, primeiro ponto, números decimais. Não existe só números inteiros, né? Você tem que entender que não existe apenas números inteiros. Entre dois números inteiros, existe sempre uma quantidade infinita de números decimais. E aí eu coloquei aí alguns exemplos, né? 1,1, 1,2, 1,3, 1,9, 1,221, né? São exemplos de números decimais, números que estão entre dois números inteiros. Então, se você reparar na tua régua, entre os valores inteiros, né, vê alguns valores intermediários, alguns risquinhos aí dentro da sua régua, né? Esses risquinhos são a parte decimal. Então, são os números decimais. Números decimais. Desenhe a tua régua, né, no caderno e assinale os números decimais. Então, eu tenho aí alguns exemplos de números decimais. Por exemplo, 4,9. Né? Ele vai ficar entre o 4 e o 5, bem pertinho aqui do 5. Se você dividir ele em 5 partes, né? 5 e 5, você vai ter justamente a parte mais perto de 5. 3,3. 3,3 está entre 3 e 3,5. Então, se você repartir aqui em 5 partes, ele vai ser a terceira parte, certo? 4,1. 4,1 vai ser a primeira partezinha que você dividir aqui em 5. 2,4 está entre 2 e 2,5. Então, bem pertinho do 2,5. Então, 5,5, ele vai ser justamente essa parte, entre o 5 e o 6. 0,5 vai ser entre o 0 e o 1. E 1,7 vai ser 5 aí, 6, 7. Então, vai ser bem aqui. Então, essa é exemplo de números decimais. São números que estão entre dois números inteiros, né? Existe uma infinidade. Então, a décima. Para saber quanto é uma décima, tenho que dividir a minha unidade em 10 partes iguais. Então, como se você tivesse o número 1 e dividisse esse número 1 em 10 partes. Então, quando você divide o número 1 em 10 partes, cada partezinha que você vai pegando, ele corresponde a uma décima, certo? Aí, se eu pego duas partes, então eu tenho 2 décimas. 3 partes, 3 décimas. 4 partes, 4 décimas. Então, a quarta parte de uma décima é eu pegar esse 1, dividir ele em 10 partes e pegar 4 delas. Ok? Então, a décima ela pode ser escrita de várias maneiras.
Então, eu posso dizer que eu tenho 1/10, eu posso dizer que eu tenho 0,1, né? Ou eu posso dizer que tenho 1/10. Eu dividi o meu todo em 10, ó, aqui a fração, né? Eu dividi ele em 10 e desses 10 eu peguei 1. Então, esse é 1/10. Então, nós podemos pintar o restante da fila do papel, né? Cenário. Bom, ele faz aí um questionamento, né? Então, deixe-me pensar. Já pintamos 4 décimas. Para chegar à décima, a 10/10, faltam quantos? Ora, falta o restante, né? E aí você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, falta 6 partes da décima. Então, 6/10. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6. Então, faltam 6/10, ou 0,6, ou então 6/10. Dos 10, faltam 6. Então, vamos então contá-las e ver como se pode escrever, né? Então, se eu juntar a 4/10 com a 6/10, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o todo, isso. Então, eu tenho 10/10. E esse 10/10 corresponde justamente ao que você dividiu, que é uma unidade. Então, se eu somar 0,4 com 0,6, eu vou obter uma unidade, né? Que corresponde ao quê? 10/10. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos lembrar os nossos comboios da classe e da ordem. Tentar perceber em que classe ou carruagem, né, se insere as décimas. Então, vamos criar uma carruagem fantasma ligada ao resto do comboio por vírgula. Então, a parte que nós trabalhamos até hoje, né, que é a parte inteira, você lembra que é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Se nós fôssemos trabalhar as décimas estariam depois dessa unidade. Então, para separar a parte inteira da parte decimal, se coloca uma vírgula. Então, vamos lá. Olha só, uma décima, recordando, ler e aprender, né? Então, aqui, ó, você tem a unidade, dezena e centena, que corresponde à classe das unidades simples. Unidade, dezena e centena, mas essa não é a classe das unidades simples, essa é a classe dos milhares. Então, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E assim sucessivamente, que você já aprendeu as ordens na parte inteira. Já na parte decimal, né, que é o que separa esse comboio, é justamente a vírgula, você tem décimo, centésimo e milésimos, certo? Tem outras classes? Tem. Décimo de milésimo, centésimo de milésimo, são outra classe decimal, certo? Então, décimo, centésimo e milésimo. Eu tenho aqui alguns exemplos, né? 0,1. 0,1 nós já vimos que é uma décima, ou 1/10. 1 milhão, que está nas classes dos milhares, 1 milhão, 234 unidade simples e 3 décimos. Tá? Então, essa é a maneira de você dizer ou escrever, né? Se você for aí escrever, você vai ler a parte inteira e depois a parte decimal. Aí nós temos aí, né, um exercício, uma pequena atividade, em que você pode aí dar uma pausazinha aí e responder isso daí. Ó. O primeiro, ele colocou como é 3 décimas, ou 3 décimos, né?
que é 0,3. Dos 10, ele pintou 3. Então, essa é a forma de representar o desenho. Esse é o número e essa é a maneira como se escreve 3 décimas ou 3 décimos, certo? Aí, o proposto é que você faça 7 décimas ou 7 décimos, você vai dizer qual é o número e vai pintar uma certa quantidade, que represente 7 décimas. A outra proposta, ele deu o número 1,1, 1 inteiro e 1 décima. Você vai, veja que eu tenho duas figuras. Né? Por que duas figuras? Porque uma vai representar a parte inteira e a outra vai representar a parte decimal, certo? E aqui ele não dá nem o número e nem a maneira como se escreve, né? Então, ele só dá o desenho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pintados e 5 sem pintar. Então, eu já sei que é uma décima. Né? Eu já sei que é uma décima. Então, se é décima, você vai dizer quantos pintou. Né? Então, você vai escrever e vai dizer qual é o número, certo? Como só é uma figura, então só vai ter a parte decimal, ok? Então, dê uma pausazinha, faça isso aí e veja e confira aí na próxima etapa se você acertou todos esses números, ok? Então, aí, para a primeira proposta, como é que se escreve? 0,7. E pinta dos 10, pinta 7. Perfeito. Eu sabia que você ia acertar essa daí. Então, uma unidade e uma décima, ou um décimo, né? Então, uma unidade, ele vai pintar um inteiro completo. Por isso que tem a parte inteira, né? A parte inteira foi completa. E da parte decimal, ele só pinta um dos 10, certo? E o último, né? Como é 5, então 0,5. Só tem uma figura, então a parte inteira não tem, né? É o zero. E a parte decimal é 5. Então, 5 décimas ou 5 décimos. Ok? Depois do décimo vem a centésima parte, né? A centésima parte é o mesmo raciocínio da décima. Se na décima eu dividir o meu inteiro em 10, né? O meu 1, o número 1 em 10, eu vou pegar agora o número 1 e dividir em 100. Cada parte desse 100 vai corresponder a um centésimo ou a uma centésima, né? Então, vamos lá. Posso dar-te algumas pistas? Hoje estive recortando 100 centésimas de uma folha. Temos que dividir uma unidade em 100 partes iguais e uma dessas partes corresponde justamente a uma centésima. Então, olha aí como ela representou, né? Dos 100, eu tenho 1. Essa é a fração. E a parte como eu estou dividindo em 100, é como se fosse o 100 ao contrário. Ó. Só que nesse primeiro zero tem a vírgula. Centésima. Né? É como se você fosse ler ao contrário. Voltando aí para a décima, é como se você estivesse lendo o 10, né? Só voltando lá para uma décima. Uma décima. Você tem aqui como se fosse o 10 ao contrário, certo? Então, que vocês entendam esse propósito. 100 décima, eu vou dividir em 100. Décima, eu vou dividir em 10. Então, aí, repare bem. Esta imagem está dividida em 100 partes iguais. Uma centésima é uma parte.
Então, eu tenho aí 0,01, ou de cada 100 eu tenho 1. Então, eu pinto só uma parte. Então, esta imagem está dividida em 100, mesma coisa, né? Se repararmos bem, também conseguimos dividir esta imagem em 10 partes iguais. Então, é como se você pegasse uma linha dessa, uma coluna dessa, ó. 10, 10, 10. Né? Então, são 10 de 10. 10 vezes 10, 100. Então, eu estou dividindo em 100 partes. Ó, aí representa como é 2 centésimas. 3 centésimas, 4 centésimas, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, uma décima corresponde a 10 centésimos. Então, 0,1 é a mesma coisa que 10 vezes 0,01. Então, como é que eu leio esse número, né? Ó, tudo que está antes da vírgula é a parte inteira. Então, eu tenho 125 inteiros. E como eu tenho zero aqui, então não tenho a parte decimal, décima. Mas eu tenho 2 aqui na centésima. Então, eu tenho 2 centésimos. Parte inteira e parte decimal. Então, 125 inteiros e 2 centésimos. Então, ó, essa é a parte inteira e essa aqui é a parte decimal. Então, se eu fosse ler esse número, 12.345 unidades, ou parte inteira, né, inteiros, e 23, né, tem algumas maneiras para você ler essa parte decimal, certo? Você pode ler número por número e dizendo a ordem decimal, ou pode ler completo. Então, eu poderia ler 12.345 inteiros, 2 décimos, 3 centésimos. Ou eu junto logo tudo, 23 e olho a última casa. Como é 2 números, então dá na casa dos centésimos. Então, 23 centésimos. Beleza? Então, aí alguns exemplos para você treinar, né? Você pode dar uma pausinha e escrever aí por extenso como é que você ia ler esses números aí, certo? Então, 2 casas, centésima. Olha aí, você tem uma outra proposta aqui para você pintar quantas partes representam esse número. 0,09 centésima. Aqui, uma décima. 0,5 décima. 1,06 décima. Essa é desses dois aqui, ó. Essa daqui. Então, esse 1 é a parte inteira. E aqui é a parte decimal. Então, você pode, né, pegar aí uma folhinha e tentar representar esses números aí, ok? Números decimais, ainda falando dos números decimais, sempre você pode fazer uma relação entre bolo, pessoa, né? Então, ele dá uma proposta aqui de que você pegasse, por exemplo, uma turma e dividisse ela em décimas, né? Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22. Como eu tenho 23 alunos nessa turma, um indivíduo ia ficar de fora, né? Então, para separar de 10. Então, significa que 2 pessoas dessa sala ia corresponder a uma décima. É como se você pegasse o todo e dividisse ele em 10 partes. Então, você ia ter como objetivo ou como proposta
dividir e saber quantas pessoas davam para cada décima que você dividiu, certo? A mesma coisa você poderia fazer com um bolo, né? Aí a proposta seria bem mais interessante, porque o bolo você já poderia dividir em 10. Então, cada fatia ia representar uma décima. Olha aí, dividindo aí o bolo, e aí cada fatiazinha corresponde a uma décima, ok? Então, ó, a fatiazinha aí que ele está retirando, ó, coloridinho aí diferente, é justamente essa décima. Então, uma fatia corresponderia a uma décima, ou 0,1. Então, que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Nós vamos propor aí uma atividade dentro do livro para que vocês possam, né, interar cada vez mais esse conhecimento e que vocês aproveitem bastante esse período aí para estudar, né? Então, nossas considerações é que você estude bastante aí e até uma próxima aula. Valeu?